Olá, aqui é o Alex MM Brasil, fazendo aqui o Supernatural Ascensão. Conheça a origem da famosa série de TV. Então, este encadernado aqui, acabamento colchê, é do Peter Johnson, tem os desenhos de Diogo Olmos. Foi publicado pela New Pop. Veja aqui a capa, Supernatural Ascensão, que mostra a história, né, dos meninos quando eles ainda eram crianças. Então, Peter Johnson ele resolveu fazer, né, essas histórias aqui que acontecem muito antes dos eventos, né, do Supernatural da TV. Road, que é baseado em fatos reais, né, da lenda dos fatos reais, né, que é esse lobo aqui enorme, né, que é como se estivesse assombrando um local, e o pai dos Winchesters, né, o pai do Sam, ele está ali, né, combatendo as forças, né, do mal, e inclusive por causa disso, né, ele tem dificuldades de manter o emprego, sempre chegando atrasado porque ele está combatendo aí as forças do mal. Então ele carrega com ele, né, o Sam e seus filhos nas suas aventuras. Eles estão atrás aí do primo dele, né, nessa primeira parte da história, mas algo acontece. Ele passa por uma cidade, né, onde você percebe que existem belas garotas em todos os lugares, né, existem muitas garotas. Então ele para ali para conversar com seu amigo, para falar sobre alguns eventos sobrenaturais que ocorreram, e ele está à procura de resposta. Aqui ele não aguentou e acabou beijando uma mulher que parecia muito com a esposa dele, que já era falecida. Mas ele descobre que são sucubos. São essas mulheres que sugam a energia, né? Elas atraem os homens, e na verdade elas têm essa aparência aqui, ó. São monstros, né? Então elas têm o poder de se transformar em belas mulheres. Mas ele acabou com tudo através da espada. Uma espada que na verdade estava ali por acaso. Ele não costuma carregar essa espada com ele. E aqui ele destruindo mais uma sucubus. E aqui conclui, né, a primeira parte, que tem alguma outra mulher sobrenatural à procura do Sam, que é o filho dele, né, o Sam Winchester. Então por que será ela está procurando o filho dele? E esta é a parte 1. E logo depois vem o capítulo 2. Então aqui na parte 2 nós temos aí o pai do Sam e o pai do Dean, né, arrumando uma escola para eles, porque ele queria muito ter uma vida normal. Aqui pode ver que ele está negociando, né, falando que os meninos são inteligentes e aprendem rápido, coisa do tipo. Então ali existe também uma professora muito atenciosa, né, que gosta muito do Sam, inclusive todos percebem e falam que ela gosta dele, algo do tipo. Enquanto isso, o Dean fica no canto dele aqui, né, sozinho, como sempre, pois ele se acha uma aberração. É como se o Sam fosse o queridinho na escola e o Dean ficasse ali no canto dele escondido, porque sabe que ele trabalha com sobrenatural, né? O pai dele trabalha com sobrenatural. E o pai dele arrumou um emprego aí de cobrador de hipoteca, mas mesmo no trabalho ele acabou aí achando esta sucubus, né, que está possuindo uma senhora aí, que disse que estava devendo, né, o dinheiro da hipoteca. E por isso que ele foi lá cobrar, mas acabou se deparando com o sobrenatural e teve que lutar contra ela, né? Ali ele só tinha uma faca para poder usar e foi até mesmo nocauteado. Mas aqui ele usou uma estaca de madeira que ele quebrou, né, como se fosse uma arma ali, para deter pelo menos por um pouco de tempo, né, este demônio. E aqui ele chegou atrasado. Tem a professora que disse que estava tudo bem, né, porque ele tinha marcado o compromisso. E a conversa foi, né, a conversa vai, a conversa vem. Ele acabou ali simpatizando com a professora, né, como se ela fosse uma mãe para as crianças, principalmente para o Sam, né, menos o Dean, que está desconfiado de tudo. Inclusive ali eles teve uma noite romântica. Ele disse que havia muito tempo que ele não fazia aquilo, né, você sabe o que. Enquanto isso o Dean ficou sempre desconfiado, né, alertando o pai dele sobre isso, sobre essa desconfiança. E ali ele acaba achando uma encruzilhada. E ele desconfia e diz que a encruzilhada é um portal dos demônios, né, porque a professora havia levado o Sam
para a casa dela, mas ele estava procurando por ela e acabou encontrando nessa encruzilhada. E ela acabou aí se revelando, né, a Sucubus, que estava disfarçada. E aqui vocês podem perceber nessa bagunça, né, que vem dos trilhos do trem e de um próprio trem, de várias bugigangas, que começa a se mover sozinho, né, para criar este enorme robô, né, com o poder do mal. Acaba criando um cyborg, um robô, algo do tipo, para lutar contra ele. E aqui eles travam uma batalha, né? A Sucubus se revela, ela quer somente o Sam, e alega que o Dean pode ficar com ele, mas lógico que ele é o pai, ele quer as duas crianças. Então aí o Dean acaba aparecendo aí, né, para ver o que está acontecendo. E este foi o fim do capítulo 2, e aqui vamos iniciar o capítulo 3. Aqui temos o capítulo 3, e podemos ver o Dean carregando uma arma na mão, e a continuação, que é daquele robô gigante querendo pegar aí, né, o Dean e o seu pai, um robô que estava possuído, né, pelos poderes da Sucubus, ali, ó, que estava colocando sua energia no Sam, né, porque ela queria o Sam e não o Dean. E aqui o pai, né, colocou esse símbolo, esse pentagrama, em forma de umas correntes, usando as correntes, enquanto o Dean estava recitando aqui, ó, palavras em latim, né, de um livro que o pai dele deu para ele ali ler, né, algum tipo de contra-magia. E a Sucubus gritou não, e o robô gigante então se despedaçou. Então ali eles conseguiram derrotar o mal e capturar o Sam, né? E foi ali que eles arrumaram um abrigo com o Bob, né, que já conhecia, e ele acabou indicando aí esse tipo de vidente, que ele é cego, né, estava em coma, e para consultar ele, né, porque ele tinha poderes especiais. Inclusive ele acordou do coma, né, porque ele tinha algo de especial para falar sobre o Sam. Enquanto isso, o pai do Dean colocou ele ali na floresta, como se fosse uma espécie de treinamento para caçar este alce, né? Então ele ali ficou sozinho, como se estivesse treinando, né, a coragem ou a bravura de ficar sozinho. E para surpresa dos dois, né, quem apareceu ali para salvar, né, do alce é o Sam. Aqui, ó, está o Sam. O Sam apareceu de repente e matou o alce, né? Então é como se ele tivesse algo de especial, né? O pai dele já havia dito que ele aprende mais rápido as coisas, né? Mais rápido, a ter um poder de aprendizagem maior do que o Sam. E aqui o vidente está de volta, né? Depois de sair do hospital, ia bater um papo, né? Ter uma conversa com o Sam para ver se descobria algo de especial nele. Enquanto isso, né, tem um outro carro aí, um carro preto que fica seguindo eles, que inclusive deu a carona para o Sam, né, entrar naquela floresta. Então, algo muito estranho aí. E daí, de repente, para finalizar essa parte, né, o pai do Dean e do Sam aí encontrou o vidente morto, né, escrito na parede, mate ele. Então, este foi o final desta parte. E aqui na outra parte podemos ver, né, que o pai pegou os meninos e fugiram. Porém, o carro misterioso ainda continua seguindo eles, né, e finalmente nós temos a revelação de quem é. E é este cara chamado Anderson, né, um cara albino aí, cabeludo e albino, que acabou sendo ali preso, né, pelo pai dos meninos, porque ele queria informações. Porém, ele estava falando, né, que Sam era o culpado e precisava matá-lo. Então, diante da história absurda, aí ele tinha mais alguns companheiros também. Todos ali estavam perseguindo, né, eram cúmplices, estavam perseguindo o Sam. E aqui ele atira um sinalizador, né, para avisar, né, o Dean de que eles precisavam fugir. Era o sinal de fuga, né, que ele aprendeu. Ele tem 12 anos, sabe dirigir e já sabe de alguns truques, né, que o seu pai ensinou, né, para proteger o Sam, por exemplo. E aqui ele acaba perdendo, né, fica amarrado, né, agora os outros estão por cima. E aqui ele conta a história, falando que o Sam precisa ser morto e que ele matou o vidente, o vidente lá que apareceu na parede, mate ele, significava para matar o garoto. Aqui o pai do Dean conseguiu escapar, ele disse que era um bom escoteiro, né, com uma faquinha ele conseguiu escapar e acabou matando ali todo mundo mesmo, menos o albino, né, o Anderson. Aqui ele teve que, né, sequestrar um caminhão, né, um pedido de ajuda, mas com a sua arma, né, para pegar o caminhão, né, e perseguir, né, cada um, eles estavam fugindo, o Anderson estava perseguindo, e aqui ele também com o caminhão, né. Então aqui eles pararam num lugar abandonado. O Dean fala como era, né, divertido trocar de nome, né, porque eles estavam acostumados a fugir, mas que era estranho, né, estar sempre fugindo e ter nomes diferentes, né. Aqui o albino acabou descobrindo onde ele está, né, e capturou o Sam. Porém o Dean ali foi rápido, tinha uma arma no porta-malas e acabou ali enfrentando ele, mas o seu pai acabou chegando a tempo
né, com o caminhão aí, ó, atropelando tudo, né, quebrando a janela ali do local, né, saindo de surpresa com um golpe. Então ali, finalmente o Anderson estava, né, rendido. Ele também estava com as respostas na mão, né? Ele ia falar tudo sobre o Sam e porque ele mesmo, né, porque o pai dos meninos, ele mesmo deveria matar o Sam. Mas aqui, antes que ele acabasse de dar a explicação, ele foi morto pelo Dean, né, que apareceu ali de surpresa e disse que tudo tinha acabado, etc e tal. Então ali ele ainda ficou pensativo, né, porque o Sam precisava ser morto. Aqui o próprio Sam disse que ele precisava matar ele. Mas lógico que um pai das crianças jamais faria isso, né? Porém ele ainda estava com dúvidas. E aqui ele foi mostrar o nascer do sol para o Sam, né? E dá tudo a entender, né, com a posição da arma, que ele queria apenas distrair o seu filho para matá-lo. Aqui veja só, mas porém, né, com aquela cara de dó e com a felicidade da cara do Sam, ele jamais faria isso. Né? Então assim acabou, né, essa parte que ele dizendo que é muito bom o nascer do sol quando acaba a escuridão. Então aqui é o capítulo 5. Podemos ver que tem a forma de uma mulher no vento. Aqui ele ainda está, né, procurando abrigo e fugindo de seus inimigos. Né? Então ele descobre, através daquele albino, né, através de fofocas, como diz ele, sussurros e fofocas, ele descobre outras pessoas que sabiam, né, sobre o Sam e que iriam persegui-los. Então o que ele fez foi perseguir cada uma dessas pessoas, né, como se fosse capangas ali, ou gangues, algo do tipo. Ele teve que desfazer de cada um deles, né, cometendo diversos crimes. Aqui, tudo para garantir o sono do Sam. Eles continuam viajando, né, indo em bares, restaurantes, enquanto os inimigos ainda perseguem. Através do Bob, né, como já foi citado antes, indicou este lugar que é bem escondido, até mesmo não tem no mapa. Então aqui eles se escondem neste lugar e se preparam, né? Aqui, enquanto o Sam estuda, o Dean empunha armas, né? Ele se prepara para algo que está por vir, como eles mesmos sentiram. Então aqui durante, né, esta cabana, esta casa que eles conseguiram arrumar, os inimigos aparecem, né, lá fora, do lado de fora, e eles já estavam se preparando, né? Ali vejam os carros, né, que são os inimigos chegando. E o pai do Dean e do Sam sabe que eles são demônios, após atirar neles, né, e descobrir que não tem nenhum efeito. Então vocês podem ver que aqui são demônios, né, que estão perseguindo eles. Aqui ele coloca uma barreira, né, essa geladeira usa como barreira, porque os demônios iriam usar, né, armas físicas, né, ou seja, espingardas também, né, revólveres, etc., para atirar. E aqui eles se protegem. Aqui vemos que o pai do Sam e do Dean usa sal em pedra, né, como munição, né, para sua espingarda. Então vemos aqui que ele já estava preparado, né, aqui com um saco de sal também, né, para colocar em volta da casa. Assim os demônios não conseguem, né, ultrapassar essa barreira de sal. Aqui vocês podem ver que a casa está ao redor dela com sal. Porém vem um vendaval, né, um vento forte que sopra, né, talvez por influência deles mesmos, dos demônios, e só para isso, então eles ficam desprotegidos novamente. Porém, o pai do Sam aí, ele já estava fugindo e deixou uma armadilha para estes tais demônios, que são explosivos, né, comum, porém com este sigilo aqui, com esta armadilha para pegar demônios, onde até o próprio capeta aí tem medo e exclama: Deus me proteja, algo do tipo. E ele atira de longe, né, fazendo uma ignição para explodir toda aquela cabana, né, uma armadilha aí para destruir os demônios. Então aqui eles continuam a fuga e arrumam um lugar, né, que é de alguém conhecido que se chama Bill e Pen, né, que é essa mulher aqui que já conhecia eles quando eles já eram crianças. Então ali, enquanto o pai dele, né, sai por aí, ainda com um segredo, né, enquanto o Dean, né, ainda pergunta sobre o segredo, mas ele diz que não pode contar ainda. Então aqui esta mulher, né, ela tem algum segredo. E descobrimos então que ela também é uma sucubus, né? Podemos ver pela sombra que ali ela é uma sucubus, e ali ela diz que o mal está em todo lugar. Ou seja, eles estão realmente perseguindo o Sam. E aqui o próximo é o capítulo 6. Então, continuando a viagem, o pai do Dean e do Sam estava aqui viajando durante uma tempestade. Enquanto isso, né, aquela mulher estava possuída, né, por algum demônio, estava ameaçando os meninos, e disse que alguém estava, né, esperando para chegar. E é justamente a mulher, né, que é a Lilith, a Lilith. E
que estava atrás do Sam aparece de repente. Então, o Dean, obviamente assustado, porque sabia que ele pensou que havia dado um fim nela, né? Porém, o Sam não estava sabendo de nada, né? Ele é inocente, pensou que ela ainda fosse a professora, né? Mas o Dean protegeu seu irmão e mandou correr. Enquanto isso, a outra, né, ficou responsável por pegar o Sam. Então, ficou ali os meninos sozinhos contra as forças das trevas, enquanto seu pai estava ali à procura de informações, né, sobre um local que o pessoal, né, é conhecido por ser assombrado, ou por outras pessoas que praticam cultos diabólicos. Mas enquanto isso, aí na casa do Sam, quer dizer, na casa da Pam, né, que na verdade está possuída, ele enfrentava o demônio. Aqui nesta parte, ela incrivelmente parece que se sentiu atraída por ele, dando um beijo. Então pode se considerar um menino de sorte ou de azar, né, pois ela é a Sucubus, e ainda atrás do Sam. Porém aqui o seu pai finalmente chega de volta e se depara, né, com a cena onde a Pen, né, estava possuída ali e atacou com a faca, mas ele deu a volta, né, e conseguiu reverter, né, fazendo este ataque. Enquanto isso aqui o Sam ainda estava lutando, perdeu o Dean, estava lutando contra a Lily. Então aqui ela estava atrás à procura do Sam, que tinha fugido da janela, né? Ele apenas sabia correr e se esconder. Aqui o seu pai então chega a tempo e se depara com a cena, né, da mulher em cima do teto, aí flutuando no teto. Então ali é como se fosse a batalha final, né? O Dean colocou fogo nela e aqui ela saiu, né, toda em chamas, mas ainda com alguns poderes. Mas o seu pai ali decapitou, acabou arrancando a cabeça dela. E aqui mostra, né, que ele falando que o Sam havia fugido, né, como ele ordenou, para escapar. Então ele estava aqui escondido dentro do carro. E assim seguiu, né, a viagem. Aqui pula um pouco o tempo, né? Aqui é um tempo e aqui é outro tempo. Aqui ele já está adulto, né? O Dean já está adulto, assim como o Dean da série de televisão que você já conhece. Bem parecido, né? Os traços. Aqui ele está à procura de Sam e diz que seu pai já tinha partido, algo do tipo. E este finalmente foi o fim. Então é uma ótima introdução, né, para quem quer assistir Sobrenatural. Foi estreado lá em 2005, né? Eu lembro dessa série, era a série do momento, né? Supernatural. E aqui tem uma pequena história extra, né? Com um desenhista, como se eles estivessem falando dos bastidores, né? Os criadores. Né? Uma historinha engraçada, né? Um pouco de humor, né? Falando sobre o sobrenatural, inclusive aqui os personagens, né? Os atores, né? Com os mesmos traços, né? Então, aqui foi uma piadinha, né? Do final, mostrando um pouco aí dos traços, né? Dos desenhistas, um pouco de humor. É uma história extra. E aqui podemos ver mais da New Pop, né? Para quem quiser colecionar outras histórias que não tem nada a ver com essa, né? Por exemplo, os Caças-Fantasma, Speed Racer, CSI, etc. E aqui, né, para importante para quem quer colecionar, né, o Supernatural, a origem. Podemos aqui ver o Sam pequenininho, o bebezinho, e o Dean, ainda mais criança, né? Da New Pop. Para quem quiser adquirir, é interessante, né? Antes da série. A série já começa muito boa, então para quem tem curiosidade de como era o pai, né, do Dean e do Sam antes da série, aqui está, né, essa coleção da New Pop, da Wildstorm Studios, um álbum divertido que é obrigatório para os fãs de Supernatural. Então espero que tenham gostado. Essa é a conheça a origem da famosa série de TV Supernatural, A Ascensão. Então curta, compartilhe, espero que tenham gostado e até a próxima.